Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Papeando com Pamplônicos. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante: atividade empresarial individual. Empreender não é algo fácil e fazer isso sozinho ainda é um desafio maior. Só que enfrentar esse desafio hoje vai ficar mais fácil, pelo menos de compreender, porque eu tenho aqui um talento do direito empresarial brasileiro. Senhoras e senhores, João Glicério de Oliveira Filho. João Glicério. João, o Glicerinho, ou outros apelidos que os alunos botam nele. João Glicério é um talento que eu encontrei ou recebi na minha vida no mestrado na Universidade Federal da Bahia. Eu tive a honra, o prazer, o privilégio de ser orientador do mestrado. Um trabalho, vou puxar a orelha aqui ao vivo, que ele já deveria ter publicado há muito tempo. Eu puxo a orelha dele o tempo todo sobre função social da empresa, na perspectiva ativa, passiva. Era algo sensacional que vocês precisam conhecer. Está disponível lá na UFBA, aí tem que publicar. Mas ele se tornou professor da Universidade Federal da Bahia, da Faculdade Baiana de Direito, de diversos cursos preparatórios e de pós-graduação do país. É doutor em Direito e é uma figura agradabilíssima, além de um grande advogado poderosíssimo. João, que bom recebê-lo finalmente no Papeando com Pamplona. Mestre, meu querido mestre, a alegria e a emoção é toda minha de participar aqui hoje. Porque o senhor sabe que o senhor sempre foi um exemplo muito grande para mim, um norte, uma bússola. E lá nos primórdios da minha vida acadêmica, o senhor fez um trabalho excepcional, me mantendo na jornada. Isso foi fundamental e decisivo para toda a minha carreira acadêmica. Então, eu te agradeço muito por tudo isso, por toda a trajetória, por todo o caminho e pelo belíssimo trabalho que o senhor fez, me mantendo e preservando no rumo adequado. Isso foi fundamental para mim. Eu agradeço, mas eu faço um registro. Não é? O escultor, o jardineiro, o pintor, ele torna o resultado artístico de algo que já existe. A poesia existe no mundo. A pedra preciosa está lá. Talvez só precise ser lapidada. E você demonstrou isso. Na verdade, João foi um dos primeiros orientandos que eu tive no mestrado da UFBA, né? E acabou, eu nunca dei aula de direito empresarial, mas acontece que eu acabei virando o orientador de todo mundo que era direito empresarial, na graduação, no mestrado, no doutorado, né? Então, acabei tendo isso. E João foi o primeiro. E fez um trabalho belíssimo, com nota máxima, né? E por isso que toma toda hora o puxão de orelha do velho professor, tem de publicar. Mas hoje nós vamos falar, querido, né, meus amigos, minhas amigas, sobre um tema fascinante. Como eu disse, atividade empresarial individual, né? E aí, dropa pro Costa, vamos papear? Vamos, com certeza. João, quais são as formas de exercício de atividade empresarial no Brasil ou em geral? Pois bem, mestre, essa é uma das grandes polêmicas que movimenta o mundo do direito empresarial moderno, atual, né? Os professores debatem nos grupos, nas salas de aula, nos artigos. As formas de exercício da atividade empresarial listadas pelo Código Civil são: a atividade empresarial pode ser exercida de forma individual, quando aquele sujeito exerce a atividade de forma bem tranquila, usando o seu CPF, ele recebe o CNPJ, mas como o patrimônio é um só, né? Ele usa a sua personalidade jurídica para o exercício da atividade. Ou ele pode se associar com outras pessoas e constituir uma sociedade, constituir uma pessoa jurídica para exercer a atividade empresarial. Ao se associar, ele está compartilhando os riscos daquela atividade. Isso facilita o exercício da atividade como um todo. E durante muito tempo, o exercício da atividade empresarial por intermédio de uma sociedade, por intermédio de uma pessoa jurídica, tinha um outro significado muito importante: a limitação de responsabilidade. A possibilidade de exercício da atividade empresarial, preservando o seu patrimônio particular do eventual insucesso do negócio. A ideia da separação do patrimônio da pessoa jurídica em relação às pessoas físicas que a compõem. Era algo quase como um postulado, para muitos um dogma dentro do sistema.
o que não havia para o empresário individual. Isso. Onde o seu patrimônio particular era alcançado pelas dívidas. Isso gerou um gravíssimo inconveniente, que as pessoas criavam sociedades fictícias apenas para ter a limitação de responsabilidade. Exato. E aí surgiam as inúmeras sociedades em que um sócio tinha 99% do capital social e outro ficava com 1%. Isso é um problema? Não, é perfeitamente possível. O problema é quando o sócio que tinha 1% não fazia aporte para a formação do capital e não recebia dividendos. Ele apenas emprestava o nome. E isso era muito comum, né? Às vezes trazendo a situação de fraude, ou muitas vezes para configurar. Eu vejo lá no seu trabalho a pessoa que diz, não, eu crio uma PJ para fazer isso. E isso na ideia de uma sociedade, ou seja, um agrupamento de pessoas. Mas a ideia de uma pessoa jurídica unipessoal foi algo que teve alguma resistência histórica. Como é que foi esse processo de reconhecimento? Essa história é interessantíssima, porque não é um tema novo. Nós discutimos no Brasil o exercício da atividade empresarial de maneira individual com limitação de responsabilidade desde antes da década de 50. Meu Deus. Só que as pessoas simplesmente não aceitavam, não admitiam esta possibilidade. Se o indivíduo exerce a atividade de maneira individual, a sua responsabilidade deveria ser ilimitada. Mas por quê? Bem, as pessoas pensavam o seguinte, não existe uma sociedade de uma pessoa só. Não era admissível, não era compreensível para todos essa sociedade de uma pessoa só. Se é sociedade, exige pelo menos 2 pessoas. Mas por que limitar a responsabilidade do empresário individual se o patrimônio é um só? Um dos princípios que norteavam esta crença era o princípio da unicidade patrimonial. Como o patrimônio é um só, não posso limitar a responsabilidade. Só que ao longo do tempo, nós encontramos e nos deparamos com vários momentos, seja de limitação de responsabilidade de um sujeito, seja da sociedade formada por apenas um único sócio. Foram avanços gradativos. Nós tivemos a unipessoalidade incidental temporária do Código Civil, em que o sócio poderia permanecer 180 dias sozinho quando um sócio se retirava da sociedade. Tivemos também a unipessoalidade permanente da SA. Tivemos ainda, só que a sócia devia ser uma pessoa jurídica, né? Tivemos também a limitação de responsabilidade do empresário individual incapaz. Peraí, se ele era incapaz, eu tinha de proteger o patrimônio pessoal do insucesso da atividade. Isso acontecia para o incapaz. Mas por que não poderia acontecer para os demais? Essa era a grande questão do direito empresarial. Então, professores de direito empresarial, estudiosos, sempre advogaram a tese de que nós deveríamos ter a unipessoalidade no exercício da atividade empresarial com limitação de responsabilidade. A divergência estava nos caminhos. O primeiro país a adotar essa unipessoalidade... Eu ia perguntar exatamente sobre isso no direito estrangeiro. Eu queria saber essas referências. Já siga aí. O primeiro país a adotar a unipessoalidade com limitação de responsabilidade, pelo menos pelos mais conhecidos, né, doutrinariamente, foi Portugal. Portugal criou o estabelecimento individual de responsabilidade limitada. E foi muito criticado. Mas como assim? Um indivíduo com o seu patrimônio partido, um patrimônio sujeito a risco, aquele que foi investido no negócio, e um patrimônio não sujeito a risco? A Itália, na sequência, institui a Sociedade Limitada Unipessoal. Mas como assim? Sociedade com apenas um único sócio? Então foi objeto de muitas críticas justamente por quebrar a essência do que seria a sociedade. E como nós todos sabemos, o direito é feito de crenças, de convicções, daquilo que nós acreditamos. Pois bem, o modelo que se espalhou pela Europa foi o modelo italiano. Inclusive porque a União Europeia adota este modelo no seu Código das Sociedades, até mesmo Portugal também passou a adotar o modelo italiano. Hoje convive com os dois modelos. Esses exemplos foram se expandindo para, inclusive, a América do Sul, a exemplo da Colômbia, e, até que então, o Brasil passa a discutir de forma mais veemente a questão. É isso, eu queria saber
do ponto de vista do direito positivo brasileiro, como é que foi a inserção dessa atividade empresarial individual com limitação de patrimônio? Além daqueles exemplos pontuais que nós tínhamos, incidentais, né? Eis que surge um projeto para criar uma pessoa jurídica com um único integrante e responsabilidade limitada. Não era sociedade, segundo o autor do projeto, e também não era uma pessoa física exercendo com limitação de responsabilidade. Certo. Era o jeito de tentar fugir das críticas de um lado e do outro. Certo. Só qual o problema? Nesse projeto é criada a Eireli. Primeira pergunta que todo mundo quer saber. É Eireli ou Eireli? Porque eu nunca sei, eu acho que essa é a maior polêmica do direito empresarial. O senhor achou corretíssimo. É impressionante. Nós discutimos a natureza nos grupos de direito empresarial dos professores. Existe um grupo de professores de direito empresarial do Brasil, né? Discutimos a natureza, discutíamos se ela estava vigente, se não estava, se foi revogada, se não foi. Mas o assunto que gerava o maior alvoroço no grupo era justamente esse. É Eireli ou Eireli? Aqueles que entendiam se tratar de Eireli advogavam, né, que o fato da palavra ser terminada em I puxava a entonação para a última sílaba. Aqueles que advogavam a ausência desse efeito da língua portuguesa diziam que não, é uma sigla. E como tal, não deve ser aplicada como, como se palavra fosse. Mas é interessantíssimo, porque não existe sequer maioria nesse tema. Vários professores defendem que se trata de uma Eireli, outros tantos defendem que se trata de uma Eireli. Independente de ser Eireli ou Eireli, eu queria que você fizesse, a gente tem que terminar esse primeiro bloco, mas eu queria que você fizesse uma mensagem a quem está nos ouvindo e está pretendendo empreender individualmente. Qual é o conselho que você dá para alguém que está pretendendo empreender individualmente? Atualmente, o conselho que eu faço o que eu transmito crie uma sociedade limitada unipessoal. É um modelo mais simples do que a Eireli ou Eireli. É um modelo mais fácil de ser constituído. É uma pessoa jurídica que vai ter um único integrante e a limitação de responsabilidade. É um modelo que existe desde 2019 no Brasil, com o advento da Lei de Liberdade Econômica. Eu acho que esse tema merece muitos questionamentos. E eu não vou fazer individualmente. Eu acho que a gente merece um pouco mais de coletividade. E tem uma galera que quer fazer umas perguntas para você. Daqui a pouco a gente volta. Olá, professor. Meu nome é Rodrigo e eu gostaria de perguntar quais foram as principais dificuldades para a aceitação da Eireli no Brasil. Essa é uma pergunta muito importante para o direito empresarial. Por quê? O que levou à formação da SLU, Sociedade Limitada Unipessoal, é justamente a dificuldade de inserção da Eireli ou Eireli. Ela veio com algumas exigências descabidas, desproporcionais, como, por exemplo, para citar apenas a mais relevante, né, a exigência de um capital social de pelo menos 100 vezes o salário mínimo vigente. É uma exigência que não existe nem para SA, que é um tipo societário complexo das grandes corporações. Por que seria feito para um tipo pensado para os pequenos negócios? Exatamente. E ainda com a potencial inconstitucionalidade de utilizar o salário mínimo como referência, que é algo vedado expressamente, né? E que foi objeto de questionamento e também foi objeto de projeto de lei alterador para retirar essa exigência. Mas tinha várias outras. Era um excesso de formalidades que acabavam dificultando o acesso à empresa individual de responsabilidade limitada. A impressão que me dava é que havia tanta pudor, ou preconceito, ou resistência para criar uma pessoa jurídica unipessoal que tentaram formalizar demais para algo que devia ser simples. Mestre, sua percepção, mais uma vez, como sempre, muito precisa. Era exatamente isso. E a Eireli ou Eireli cumpriu um papel importantíssimo, permitindo que nós chegássemos
até a sociedade limitada unipessoal. Eu sou Aparecida, professor João, a Ireli acabou mesmo? Minha querida Aparecida, a empresa individual de responsabilidade limitada, essa é a pergunta mais difícil de todas. Porque essa é outra polêmica entre os empresarialistas que foi, talvez, definitivamente solucionada em dezembro do ano passado. Veja só, nós tivemos a Lei 14.195, que trouxe uma série de modificações importantes na atividade empresarial brasileira. Uma delas foi a revogação da Sociedade Simples e da Eireli. Só que quando esse projeto foi para a sanção presidencial, criou-se um alvoroço. Uma comissão de juristas simplesmente tentou evitar a revogação da Sociedade Simples, que entendiam muito importante para o direito brasileiro. E conseguiram. Só que tem um detalhe. Na elaboração do projeto, haviam 2 incisos no artigo 57, que é das revogações da Lei 14.195, que revogavam a Eireli e a Sociedade Simples. Só que no mesmo inciso, colocaram o 980A da Eireli com os artigos da Sociedade Simples. Então, no acordo que se seguiu para que houvesse o veto presidencial à revogação da Sociedade Simples, acabaram também impedindo a revogação expressa da Eireli. Só que aí você tinha ainda os outros artigos da 14.195 que falavam da transformação de todas as Eirelis existentes em sociedades limitadas unipessoal. Aí você fala, se transformou para quê? Não tem razão, se transformou é porque acabou. Mas espera aí, não foi revogado o 980A. Alguns autores defendiam, houve uma revogação tácita. A finalidade, a teleologia do dispositivo era revogar, então está revogado, mesmo com o 980A lá no Código Civil. Só que tem um detalhezinho. Como eu falei, tinham 2 incisos dos revogatórios ali do 57, revogando a Eireli. E um deles tinha a Eireli sozinha, o 44.6 do Código Civil, estava sozinho. E esse também foi vetado. Mas se o objetivo era revogar a Eireli, por que não vetaram isso, que estava sozinho? A outra tinha desculpa, né? Estava junto com a Sociedade Simples, não podia revogar. Mas e esse? O inciso 1, por que também foi vetado? E, obviamente, manteve o 44.6 no Código Civil, já que a Eireli estava sozinha ali. Então, várias discussões, alguns advogavam que ela sim existia e estava mantida, outros advogavam que ela estava encerrada, revogação tácita. Aí, veja como é a questão. Aqueles que defendiam que ela estava revogada tinham forte ligação com o Congresso, com o Planalto, né? E trabalharam ali no texto da 14.195. E agora, em dezembro do ano passado, vem a MP 1085 e expressamente revoga a Eireli. Ou seja, é o reconhecimento por parte daqueles que entendiam que ela estava revogada, que ela, na verdade, não estava, que eles precisavam revogar. Mas aí tem toda aquela complexidade ainda da discussão do STF acerca da impossibilidade de fazê-lo por medida provisória. E ainda tem uma outra questão que a gente não pode esquecer, que é uma ideia de conversão da natureza jurídica dessa sociedade, desta empresa, em função da concepção do ato jurídico perfeito. Ou seja, dizer não pode criar nova é uma coisa, mas se foi criada e eventualmente está funcionando, a pessoa quer adaptar é uma coisa, mas ser forçada a adaptar dentro da concepção de uma proteção constitucional o ato jurídico perfeito é algo que merece algum tipo de reflexão. Não que eu tivesse grande simpatia pela permanência ou não da Eireli, mas é preciso entender que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Exato. Mas abrindo o Código Civil vai encontrar lá a revogação da sua existência. Caso o STF não se manifeste e eventualmente a traga de volta, ela a priori está revogada. Deixou de integrar o nosso ordenamento jurídico.
Meu mestre querido, eu gostaria de saber quais são as principais diferenças entre a Eireli e a Sociedade Limitada Unipessoal. Essencialmente, a Eireli tinha algumas exigências, algumas formalidades para sua formação, para sua estruturação. Capital social mínimo, um nome empresarial específico, tinha a proibição de formação de mais de uma Eireli por uma pessoa física. Então, era uma série de exigências para sua formação. A SLU não tem nenhuma. Na verdade, a SLU é uma sociedade limitada em que se permitiu ser unipessoal, ter apenas um sócio. A redação que existia dizendo que a sociedade limitada era formada por 2 ou mais pessoas simplesmente deixou de existir, dizendo que a sociedade limitada pode ser formada por 1 ou mais pessoas. E aí, a SLU é um tipo muito mais simples, inclusive muito conhecido, que é a sociedade limitada, só que agora com a possibilidade de ter apenas um único sócio. Vou fazer uma única frase. A SLU é tudo o que a Eireli queria ser e nunca conseguiu ser. Exatamente, mestre, exatamente. Olá, João. Eu sou Luziane. Gostaria de saber se vale a pena empreender individualmente no Brasil. Essa plateia está fazendo perguntas muito difíceis, viu, mestre? Minha queridíssima Luziane, primeiro é um prazer enorme revê-la depois de muito tempo, né, sem se ver. Tenho um carinho grande por Luziane. Veja, empreender no Brasil é, de fato, um grande desafio, né? O exercício de qualquer atividade empresarial é um desafio em qualquer lugar do mundo. Mas existe uma série de complexidades, né, que reúnem não só o Brasil, como outros países também do mundo, que levam o sujeito que pretende empreender a arquitetar, estruturar, estar preparado para toda e qualquer intercorrência. Dizem que o sertanejo é, antes de tudo, um forte, né? O empresário brasileiro, mestre, também é, antes de tudo, um forte. Essa frase, ela arremata muito do que possamos pensar sobre atividade empresarial individual. Empreender não é fácil. Empreender requer coragem, talvez um pouco de loucura, muito planejamento e talvez um sonho na cabeça, mas os pés no chão. Há muito a se fazer. E eu adorei bater esse papo com você, João. Sabe que eu tenho um carinho paternal contigo. É sempre muito bom vê-lo falando. Aqui eu ia comentar em off aqui com o pessoal lá. Gente, às vezes o direito empresarial é muito chato. Mas João fala de uma forma tão legal que, poxa, a gente fica encantado. Eu digo assim, poxa, vou estudar direito empresarial, né? Todo mundo tem o prazer de ser direito civil, de trabalho, né? Processo, mas tudo bem. Então a gente tem que dar espaço para o sub-ramos. Brincadeirinha, viu, gente? Por favor, não fique com raiva. É bullying interno de pai para filho. Mas, João, que prazer estar aqui com você. Eu te conheci recém-formado, né? Ingressando no mestrado, assumi a sua orientação, vi você brilhar, vi você passar no concurso da UFBA, vi você ganhar uma notoriedade local, nacional, conseguindo difundir o seu nome, seja como professor, seja como advogado. Eu estou muito orgulhoso de você hoje. E, na verdade, é o momento de arrematar. Então, eu quero arrematar com enorme satisfação, enorme prazer de poder brindar contigo a vida e aos empreendimentos que a vida nos proporciona. E, meus amigos, é hora de encerrar. E, mais uma vez, quero que vocês aproveitem a oportunidade, sigam todos os vídeos aqui do canal Papeando com Pamplona, vejam os episódios anteriores e vejam também, principalmente, a ideia de trabalhar direito com profundidade e leveza, né? Falando em linguagem acessível e nunca esquecendo daquilo que move o nosso coração, que é a poesia. Até a próxima. Empreender, arriscar, crescer, inovar, sonhar, planejar, realizar, pensar, refletir, agir na arte de empreender.
A palavra é prata, mas a ação é ouro. No pódio da vida de quem ousa sair da letargia para construir o seu próprio futuro. Até a próxima.